3 João 1, versículo 2. Eu acredito, eu ouvi uma vez uma mulher de Deus falar que o Brasil vai ser o país onde vai despertar a urgência para o avivamento no mundo. Quem já ouviu profecias desse jeito? E você precisa entender que profecia, ela é construtiva. Amém? Na medida da maturidade da igreja, Deus vai dando novas palavras que vão construindo a mesma profecia. E uma dessas palavras é que haverá um avivamento financeiro no meio do corpo de Cristo. Tem irmãos que ainda não entenderam a dimensão disso. Porque só aviva o que está morto. Em outras palavras, o jeito que Deus olha para a igreja brasileira, quanto ao entendimento sobre como usar o dinheiro, Deus ainda vê como um entendimento muito raso. Por que eu estou falando sobre isso aqui, irmãos? Porque nós precisamos ter um entendimento que, olha o que a pastora falou sobre a compra do prédio, sobre a reforma do teto. Enquanto você não renovar a sua mente para entender que ofertar é participação, você vai pensar que a igreja está implorando que você dê. Quando nós crescemos quanto ao entendimento sobre dinheiro, nós entendemos sobre participação. Quando eu participo, eu estou colocando minha vida. A pintura tem eu, o teto me tem, as cadeiras me tem. Porque quando Deus olha para a minha contribuição, Ele não está vendo o dinheiro, está vendo a minha participação. Agora, se a minha mente não está renovada quanto ao dinheiro, eu vou pensar que tirar o dinheiro que tem na minha mão na contagem certa vai faltar. Sendo que na matemática de Deus, quem dá não vai ter falta. Enquanto na mentalidade dos homens, quando você tira o que se tem, falta. Na mentalidade de Deus, quando você tira, multiplica. É só você olhar para... Eu estou indo muito rápido, será? Calma, a gente vai chegar num bom lugar. A multiplicação dos pães e peixes é a maior prova de que Deus é abundante. E de que Deus é exagerado. E de que se você obedecer certamente o que Ele está dizendo, Ele não terá problema nenhum em derramar a abundância que Ele tem para você. Coisas que parecem que agora são impossíveis de acontecer, é impossível para quem? Porque se para Deus não é impossível, não será impossível para você. A minha cabeça, às vezes, quando estou lendo esse texto, eu começo a rir. Por quê? Jesus perguntou, o povo está aqui com fome comigo até agora, não é digno nem justo que esse povo vá embora sem comer nada? Pelo menos um lanchinho da tarde. Senhor, não tem como, manda esse povo embora. Não, tem alguma coisa aí? Tem. Um menino que está aqui, na mão dele, 5 pães e 2 peixinhos. Historicamente falando, aqueles pães não eram pães maiores, como nós vemos na metade das histórias. Por quê? Quando a Bíblia diz que aquele rapaz era um menino, ele podia ter entre 14 a 18 anos. Você está aqui comigo? Então, geralmente, quem preparava o lanche desses meninos eram os pais. Então, existem estudos que provam que aquele pão era do tamanho de uma bolacha Chemicrack. Era só para ele fazer o lanche dele. 5 pães e 2 peixinhos. Os peixes eram semelhantes a uma piaba. Era peixinho mesmo, pequeno. O que me chama a atenção é que Jesus não calculou quanto tinha. Foi dito a ele quanto tinha. Mas ele não calculou quanto tinha. Ele rendeu graças. Porque no momento da crise, você não calcula quanto tem. Você rende graças sobre o que tem. No momento da crise, quando você rende graças sobre o que tem, é a oportunidade de Deus multiplicar o que tem. De repente, o que é milagre, pastor? Milagre é intervenção divina. Milagre é Deus, no seu curso divino, intervindo no curso natural das coisas. Qual é o curso natural? Se tirar dos 5 pães, 1 pão, fica 4. Em Jesus, o que foi que ele fez? Graças eu te dou, Pai, tira e leva. Sabe o que isso está querendo dizer? Enquanto mais metia a mão, vinha pão. Pão, 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 pão.
O que me chama a atenção é que o texto diz que sobrou-lhe ainda. Quantos discípulos Jesus tinha? Todos os 12 tinham família. Em outras palavras, vocês estavam achando que ia ter suprimento, tem até para vocês levar para casa. No momento da crise, no momento do dia ruim, no momento do vento ao contrário, é a oportunidade de Deus multiplicar o que tem e de fazer sobrar para um mês, para o outro e outro. Então, pastor, a gente começa por onde? Entendimento. Eu não vou atingir o mais alto nível de prosperidade se eu não entender por que devo ser próspero. 3 João 1:2. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Pronto. Porque minha esposa, ela fala assim: meu filho, quando você for pregar que eu não vou, marque o seu tempo. Porque quando ela está, ela faz, 5 minutos. 2. Volte para contar a história que você começou. Eu estou num desafio hoje aqui. Amém. Amado, acima de tudo, faço votos por tua o quê? E qual a segunda coisa? Lembra que eu disse que esse era o maior desafio da igreja sobre ensinar sobre esse assunto? Saúde e prosperidade. As pessoas parecem que têm um coração fechado quando se fala sobre saúde e prosperidade. As pessoas parecem que gostam de continuar a serem doentes. E gostam de continuar a serem pobres. Pobreza é um estado social que pode ser transformado. Miséria é uma condição espiritual. Todo ser humano que nasce sem Cristo nasce miserável por causa da condição do pecado. Quando ele recebe Jesus, automaticamente ele é transportado do reino das trevas, do reino da miséria, e ele é colocado num reino abundante. Então, miséria é uma condição do espírito, pobreza é uma condição social. Na miséria, no contexto de miséria, não depende de mim. Depende da minha fé, mas depende muito mais dele. Na questão de pobreza, depende de mim. Faço votos pela tua prosperidade. A palavra prosperidade é uma palavra grega, que é a palavra enduo. A palavra prosperidade no grego significa uma boa viagem rápida e bem-sucedida. Então Deus não olha para você como alguém comum. Quando Deus diz que você é próspero, é porque na sua prosperidade, na sua jornada haverá sucesso. Prosperidade para Deus é uma boa jornada. A vida que nós estamos vivendo aqui é uma jornada, concorda? Daqui a pouco o céu vai se abrir e nós iremos para casa. Quem crê nisso? A eternidade nos espera. Quem crê nisso? Está mais próximo do que nunca. Quem crê nisso? Porém, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em uma jornada. E eu quero lhe perguntar: a jornada está sendo boa ou ruim? Na sua jornada, ela é bem sucedida ou mal sucedida? Pastor, qual o segredo para ter uma jornada bem sucedida? Uma mudança de mentalidade e o cumprimento dos princípios certos. Biblicamente falando, existe a lei do Espírito. Isso nos sinaliza de que as coisas não começam aqui na terra. As coisas começam no campo do Espírito. Tudo que eu faço de comportamento aqui, abre ou fecha portas no reino espiritual. É por isso que Deus tem tanto cuidado em nos ensinar sobre como usar a boca. Porque a boca é a chave que abre ou fecha as portas para a nossa vida. Não adianta você ser alguém que ganhar 10, 15 mil no mês. Aleluia. Você não quer não? Eu quero e recebo. Mas a sua mentalidade ainda é uma mentalidade de alguém que é escasso. E a mentalidade de escassez é o maior vilão da igreja. Porque as pessoas, obrigado filhão, as pessoas foram ensinadas há tanto tempo atrás por uma doutrina franciscana diabólica, que para viver a vida com Deus, elas precisam ser pobres e miseráveis.
Como nós iremos multiplicar o reino se formos pobres e miseráveis? Como nós conseguiremos avançar para o que Deus tem se formos pobres e miseráveis? Não faz sentido, já que espiritualmente falando, eu fui arrancado da maldição da lei, da morte e da miséria, e hoje eu estou num reino que é próspero e nada falta. Então, se a minha mentalidade é miserável, o reino que está em mim não consegue se manifestar do lado de fora. Aleluia, você está aqui mesmo comigo? Olhe que o texto diz: eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Como próspera é a tua? Como próspera é a tua? A palavra alma no grego é a palavra psush, que significa força vital, vida, mente. Em outras palavras, eu faço votos pela tua prosperidade física e pela tua saúde, do mesmo jeito que você tem uma mente próspera. Então a prosperidade começa onde? Riqueza começa onde? Sucesso começa onde? Eu preciso renovar a minha mente para saber qual é a vontade de Deus para mim. Se você perceber, na Bíblia, nós temos versículos suficientes que nos ensinam que Deus criou o homem, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, que ele seja fecundo, não está assim escrito? Que ele domine, que ele governe, que ele multiplique, que ele sujeite. Não está assim? Depois disso, Deus então sopra todo esse rascunho naquela caixa de barro, vira-se Adão. Adão e Eva, por ouvirem a serpente e andarem em incredulidade, porque o pecado de Adão não foi comer o fruto, o pecado de Adão foi desacreditar do que Deus disse e acreditar na serpente. Porque a serpente disse, ele disse o que para você? Que se você comer vai morrer? Mentira, você vai ser igual a ele. Adão já era. Eva também já era. Então eles desacreditaram de Deus. Por isso eles pecaram. E o domínio agora passa aí para a mão de quem? Satanás. O cara ruim. Cabeça rachada. Pipocado, o horrível, o ridículo. O cramunhão. Só que o diabo tentou governar durante muito tempo tudo isso. Só que Deus não deixou isso barato. Se você ler a sua Bíblia de Gênesis em diante, você vai perceber que Deus apontava a homens e fazia aliança com eles. Isso era a prova de que Deus estava conservando o princípio pelo qual o homem foi criado. E dentro da aliança havia a prosperidade. Não lhe faltará nada. Quem foi que disse isso? Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Quem foi que disse isso? Deus. Bendito será o fruto do teu ventre. Quem disse isso? Deus. Deus provando o tempo inteiro de que Ele é bom. E de que mesmo que o diabo tivesse achado que tomou o domínio de tudo, Deus estava tendo aliança com homens. Por quê, pastor? Porque para Deus passar aqui para se manifestar, tem que haver uma aliança para isso. Uma das alianças de prosperidade é a aliança abrâmica. A aliança que nos ensina sobre como prosperar é a aliança abrâmica. E o que me chama a atenção é que Deus não tinha problema nenhum de se mostrar. Quanto para Moisés, ele disse, eu vou passar por uma fenda. Quando eu passar, você vai ver a luz, sou eu. Se fosse eu ia morrer porque eu sou curioso. Morreu. Acabou a história. Mas o que me chama a atenção é que com Abraão era diferente. Deus não se manifestava passando por uma fenda. Está escrito, e um dia apareceu Deus a Abraão. E quando Abraão olhou, via 3. Deixa eu lhe dar aqui a revelação disso aqui. Quem eram aqueles 3? O Pai, o Filho e o Espírito. Abraão chegou num nível tão alto de relacionamento que Deus mostrou para ele a trindade no futuro, no original, irmão. Só que o que me chama a atenção é, Deus disse, eu prosperarei o teu caminho. A palavra promessa no hebraico é contrato.
Toda vez que Deus faz uma promessa com alguém, Ele está fazendo um contrato. No contrato tem regras. Se eu não quebrar o contrato, tudo que está no contrato me favorece. E uma das coisas é saúde, diga assim, saúde, vida longa e prosperidade. Prosperidade é uma boa jornada. Digamos que você recebe aqui uma proposta para viajar para Dubai. Tem irmão que não recebeu, tá bom. Você ganhou a viagem toda paga. Cartão de crédito sem limite. Só que tem uma condição. Tem que ir para Dubai andando, descalço, sem roupa e com fome. Você nem chega na metade do caminho, porque não tem como atravessar. Então é uma jornada ruim. O que é que isso nos ensina? Em uma jornada, existem acessórios que são acrescentados para que eu vá bem na jornada. Irmãos, está escrito aqui, se você não entende o código do princípio para prosperar, que está escrito, você não sai do lugar. O que Deus quer de alguém é obediência ao que Ele está disposto a propor. E se você obedece o que Ele está disposto a propor, Ele vai além, para lhe conservar em vida longa, para lhe conservar em saúde, e para lhe fazer experimentar prosperidade. Qual é o segredo? Obedecer. Renovar a sua mente. Quando eu comecei a ouvir a palavra, eu dizia assim, rapaz, minha vida está acabada. Eu não tenho nada. Colando um sapato com super bonde. Eu usava aquelas calças balaiadas gigante social. A camisa era enorme. Porque eu não tinha consciência. Eu achava que enquanto mais eu tivesse cara de sofrimento, mais Deus me amava. Quem aqui já passou por isso? Ninguém nunca passou por isso? Ah, sim. Que mentira é essa? Eu dizia, Senhor, olha aqui o teu servo. Nada tenho, nada sou. Eu não presto para nada. Até que quando eu comecei a ler a minha Bíblia, eu comecei a perceber que Deus não tem como depositar abundância para quem não presta. Por isso que Ele envia Jesus, para que você se arrependa, Ele limpa os teus pecados, aí você passa a prestar, e Ele lhe torna abundante. Que conversa é essa? Eu não presto. Acorda para a vida, irmão. Você presta. Na força dele. Graças a Ele que eu também presto. Amém. Mas você está aqui. Então a sua prosperidade, ela é visível. Ela é fruto da sua prosperidade mental. Geralmente pessoas que enfrentaram dias muito ruins quando criança. Porque uma criança no início, né? Se tiver aqui algum pedagogo, me ajude por favor. Mas a criança na fase ali dos seus 3, 4, 5, quando chega dos 5 anos para cima, é a fase do entendimento, né? O cognitivo precisa ser construído. Falei até bonito agora. Não é verdade? Tem que ser alimentado o cognitivo daquela criança para funcionar bem. Então, tudo que aquela criança viver entre os 5 até os 12, vai ser armazenado na mente dela ou no subconsciente. Cada episódio traumático que ela enfrentar, isso vai influenciar o futuro dela. Muitas pessoas não conseguem prosperar por causa do que elas foram expostas a episódios traumáticos quando elas eram crianças. Só que existem duas coisas importantes que você precisa entender no novo nascimento. No novo nascimento, eu não sou mais a criatura que eu era há 20 anos atrás. E no novo nascimento, o meu novo eu não tem comunhão com o meu eu antigo. Então, se eu vivi uma vida de trauma, de miséria, de perda, de tudo isso lá atrás, quando eu aceitei Jesus, esse episódio foi apagado.
Eu agora sou uma nova criatura. Mas a minha mente tem algo chamado subconsciente, ou área dos registros. E você precisa, por meio da exposição à palavra, renovar a sua mente e arrancar da área dos registros a impossibilidade que o diabo colocou aí. O diabo sabe quem vai ser uma bomba. Mesmo que ele não saiba teu futuro, ele sente pelo que Deus está fazendo com você, que você vai ser uma bomba. Aí ele quer lhe parar. Hoje é o dia de você avançar e alçar voos altos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isaías 1,19, abre comigo aí. Que unção maravilhosa, eu amo pregar aqui. A unção aqui é um negócio sério, rapaz. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Isaías 1,19. Se quiserdes, diga assim, eu tenho que querer. Diga, eu tenho que querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Quando Deus fala isso aqui, Ele não lhe perguntou quanto é que você ganha. Ele não pediu sua opinião, se é Bolsa Família ou se é salário mesmo. Ele não lhe perguntou se você tem empresa ou se você não tem. Ele não lhe perguntou se você tem faculdade ou não. Ele disse, se você quiser. Qual é o segredo? Querer. E a segunda coisa, ouvir. Se você querer e não ouvir, não experimenta. Se ouvir e não querer, não experimenta. Você precisa querer. Quando eu li isso aqui, eu lembro, eu estava em casa, chegada da aula do Rema. Eu falei assim, e agora? Porque eu estou querendo. Eu quero, agora eu quero tudo. Eu não tinha conhecimento, irmãos, de que eu podia ser alguém próspero. Aí eu ligava a TV, via o pessoal andando de lancha. Na minha cabeça isso era prosperidade, né? Eu dizia assim, rapaz, olha para isso, que raiva. Que vontade de amaldiçoar esses filhos de Satanás. Na verdade, tem muito ímpio que prospera, porque Deus não limitou o princípio de prosperidade ao crente. Tem muito crente que não prospera, porque não cumpre o princípio. Então você não pode criticar o ímpio. Porque, na verdade, o ímpio é o homem malvado de coração. Mas tem muitas pessoas mundanas que cumprem o princípio de prosperidade. Crescer e contribuir. Crescer mentalmente, contribuir. Crescer mentalmente, contribuir. Crescer mentalmente e contribuir. Eu creio que o Brasil, nós iremos sair daquele contexto de calcular na hora de ofertar. Nós iremos ser tão abundantes nesse país, que tudo que será proposto é a igreja que vai fazer. Você crê nisso? Eu creio nisso. Por que eu estou lhe falando isso, irmãos? Prosperidade é uma questão de mentalidade. Se eu não recebo. E outra, mudar a mente também é admitir para você. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu estou admitindo para mim uma verdade que já está estabelecida. Deus não vai mudar. Está estabelecido. Você foi chamado para ter uma boa jornada. Nessa boa jornada tem que ter suprimento, tem que ter roupa, tem que ter saúde, tem que ter sapato, tem que ter comida, tem que ter casa, tem que ter carro, sim. Boa jornada. O que é melhor? Representar o reino de Deus na escassez ou representar o reino na abundância? Abundância. Como eu posso representar um rei abundante se eu não sou abundante? E para de ficar aí. Deus revela pensamento, cuidado. Fica aí na tua mente. Ah, mas não é assim. Não sabe o que eu passei. Não sabe o que eu sofri. Eu acabei de lhe dizer que você pode mudar isso. Você pode pegar os episódios traumáticos e tornar isso uma mensagem.
Deus, nesses últimos dias, está pegando os crentes que ninguém conhece, que viveu episódios ruins, e vai tornar essa pessoa um propagador de uma mensagem forte. No lugar da sua dor, vai ser o lugar da sua mensagem. Eu vou dizer mais uma vez: no lugar da sua dor, se prepare, porque esse lugar vai ser o lugar da sua mensagem. Deus vai te levantar para falar com tanta propriedade e autoridade, que pessoas serão transformadas. Essa era a minha oração: Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu quero aprender a sua palavra. Deus falou para mim: eu lhe prosperarei, para você ter uma autoridade para falar sobre prosperidade. Eu odeio o espírito de miséria. Odeio a influência da miséria. As pessoas, tem muitas pessoas que têm dinheiro e são miseráveis. Aleluia. Eu não sei se eu posso. Não tem como, irmãos, você mudar a sua mentalidade se você é canguinha. Não tem como você prosperar e multiplicar se você não dá nada para ninguém, nem um pão. Não abençoa ninguém. Se você perceber, Deus dizia aos filhos que levantavam: lhe prosperarei, agora dê. É ou não é verdade? Pastora falou aqui tão bem, eu digo assim, eu estava ali gritando: prega, prega. Isaac, filho de papai rico. Abraão era pobre. Abraão era riquíssimo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você ouvir essa palavra, lhe ofende, então você não vai conseguir chegar no céu. Porque o céu, o pavimento é ouro. Os portões são de ouro, cristais, diamante. É Deus nos ensinando que ouro não foi feito para ser disputado. Ouro foi feito para ser pisado. Ah, não, porque eu não acredito nesse negócio de teologia da prosperidade. Eu acredito. Sabe o que eu acredito? As pessoas vão no terreiro de candomblé, dar ao diabo 50 mil para matar outra pessoa. A minha família veio de lá. Eu tenho um tio que até hoje ele ainda é. Ele está sendo quebrantado. Mas o povo dá 50 mil, 100 mil para ser famoso, para construir carreira. Aí um dia falaram para mim assim: mas pastor, esse evangelho está errado, é evangelho da prosperidade. Eu falei: teologia da prosperidade. Teologia, estudo de Deus, ou a ciência de Deus da prosperidade. Eu não consigo servir a um Deus, irmãos, eu não consigo olhar para Deus como um Deus escasso. Você ora, Deus responde. É Ele lhe mostrando que é abundante. Porque tendo tanto filho em tantos lugares da terra, responde você. É Deus lhe mostrando que é abundante. Tanta gente orando em tanto lugar do mundo, e Deus responde quem? Você. Deus mostrando que é. O que é Deus ser abundante? É pegar alguém que ninguém sabia quem era, ninguém dava nada, aí Deus, dá uma ideia. Eu tenho uma pregação na minha igreja sobre ideias. Ideias é a oportunidade que Deus tem, por meio da inspiração, de passar por nós para resolver o problema da humanidade. Pastor, como assim? A Colgate. A Colgate é uma empresa de um crente, que ele começou dando a Deus 10%. E ele colocou siglas de capítulos bíblicos, de livro bíblico, Colgate, Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses. E ele disse a Deus: se o Senhor aumentar a minha renda, eu vou aumentar a minha contribuição. Tem relatos que dizem que ele só chegou a viver com 10%, porque 90% era de Deus. A minha cabeça pira com um negócio desse, porque esse homem acessou, na nova aliança,
o código que Deus deu a Abraão na antiga aliança. Eu te farei muito rico, se você obedecer às minhas palavras. Qual é o segredo aqui? Obedecer. Eu estou caminhando para terminar. Deuteronômio, capítulo 28. Tem gente que não sabe, mas a Bíblia tem até versículo para você investir seu patrimônio. Você pegar dinheiro e você aplicar dinheiro. Tem versículo para isso. Exatamente. Tem versículo para você fazer um cálculo quando for fazer uma reforma. Pode um homem construir uma torre sem calcular os custos que ele vai precisar usar para poder fazer a torre? Se ele não calcular, certamente não terminará a torre e ela ficará pela metade. E quem passar pela frente da torre vai rir e dizer: olha, este homem começou algo e não terminou. É Jesus nos ensinando sobre ser crentes planejados. Agora, o planejamento não pode tomar o lugar da sua fé. Planejou demais e não tem um dinheiro, rasga o plano. Planejou, não tem o dinheiro, rasga. Vou lhe dizer, funciona. Deixa eu lhe contar um negócio dentro do assunto. Quando eu comecei a ouvir prosperidade, eu ia casar e eu falei assim: eu vou morar num apartamento. Aí alguns familiares falaram assim: rapaz, faz aqui em cima da casa de tua avó, de tua mãe. Já está em família. Eu falei: eu? Vou morar num apartamento. Tinha dinheiro, pastor? Não. Mas eu já tinha lido o que estava escrito. Deuteronômio 6, eu não estou lembrado agora o texto, mas diz assim: quando o Senhor te tirar da terra e te fazer entrar, como prometeu aos teus pais, em terras que tem edificações que você não fez, e te fazer morar em casas que você não construiu, com móveis do bom feito à mão que você não botou lá, não esqueça do Senhor que lhe tirou do Egito. Então qual era a minha confissão? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me disse que é o Senhor que me fará morar em casa que eu não construí, em casa que terá os móveis que eu não botei lá. Então eu te agradeço, porque assim vai ser, assim eu creio e amém. Todo dia, casei, morei no apartamento, passei uma tribulação nesse apartamento. Meu vizinho de baixo era um problema, a dona do apartamento era um problema, mas na minha confissão não se adequou ao problema. A minha confissão continuou ligada ao que está escrito, e eu confessava a palavra. De repente eu mudei para um lugar melhor, perdi amigos, porque quando você avança para cumprir o plano de Deus, tem gente que vai soltar a sua mão. Para de chorar, agradece a Deus, foi livramento. Alguém precisava ouvir isso aqui? Ah, porque eu queria abrir aquela loja, a fulana parou de falar comigo. Que bom que parou de falar. Só mostrou para você que não queria que você avançasse no que Deus tinha para você. Só que de repente, nesse lugar que a gente morava, eu tinha todos os móveis que eu comprei. E eu confessava o quê? Vou morar em casa de móveis que eu não fiz. Deus falou comigo assim: você já cresceu na mentalidade, bora contribuir? Eu digo: Senhor, vamos contribuir. Quer contribuir quanto? Pega os móveis da tua casa, tudo e semeia. Eu agora, fale com Letícia, Jesus. Fale com ela. Porque o Senhor sabe que se o Senhor mandar eu pular, eu pulo. Ela não, ela vai mandar eu orar de novo para saber. De repente a gente estava conversando alguma coisa, ela fez: amor, sabe qual é a vontade que eu tenho? De dar esses móveis todos. Eu disse: obrigado, Senhor. Aleluia. Aí eu recebo uma ligação: pastor Emerson, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei, mas eu tive uma impressão, sei lá, não sei se o senhor falou isso alguma vez, que o senhor queira dar os seus móveis. Eu falei: mas não falei com ninguém não, deve ser o fofoqueiro que te contou. Tem uma irmã precisando, rapaz, não tem onde dormir e tudo mais.
E aí eu falei, tudo bem, amanhã já manda o caminhão. Eu não tinha nem um novo lugar de morar. De repente Deus falou comigo assim, prosperidade não é uma estação. Prosperidade é uma verdade absoluta de Deus. Eu cheguei em um bairro muito nobre de Salvador, andando, que eu não tinha carro ainda. Deus falou comigo assim, você vai morar aqui. Eu falei, então tá bom. E comecei a andar perguntando onde é que tinha apartamento. E o povo, quando olha andando a pé, os porteiros fecham logo o vidro, né? Tem não! Tem não! Só venda. Eu falei, Senhor, e agora? Oramos em concordância. No último apartamento, no último condomínio, eu cheguei e perguntei, eu tinha para poder alugar? Ele fez, rapaz, o porteiro, não tem não. O dono fez, opa, eu ouvi a palavra aluguel. Eu disse, boa tarde, é aluguel. Ele fez, então, não tinha, mas agora tem. Quer marcar o dia? Eu falei, não, marcar o dia não, eu quero subir agora. Já subi orando em línguas. Quando ele abriu a porta, que eu olhei, eu falei aqui. Tinha o dinheiro? Não. Porque prosperidade não é a cédula. Prosperidade é mentalidade. Quando você tem uma mente próspera, o dinheiro chega. Aí e o cara dizia assim, rapaz, eu não sei explicar. Vocês são espírita, é? E eu dizia assim, não, ele, sei lá, todo arrepiado. Com a vontade de chorar. E eu, sapeca ele, Jeová. Eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Ele falou para mim, eu falei, rapaz, e quanto é aqui o aluguel? Ele fez, é X valor. O diabo, você não pode pagar. Eu disse, tá bom. Aí ela apertando minha mão, não pode. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, eu orei, Deus falou comigo assim, você é próspero. Quem é próspero governa. Você vai ligar para ele, fazer a proposta que você fizer, a minha unção vai cobrir a mente dele, ele vai aceitar. Pois assim eu liguei e falei, eu quero pagar assim. Ele, quero pagar assim, assim, tanto tempo e outro, eu quero todos os móveis. Não, mas o lustre, não, eu quero esse lustre também. Ele fez, rapaz, eu não sei explicar o que é, mas quando eu penso no nome de vocês, eu tenho vontade de chorar. Ó, fechado o negócio. Para você pode parecer besteira. Para mim foi o meu crescimento quanto a entender sobre prosperidade. O mesmo Deus que fez comigo faz com você também. Muda a sua mente. Vamos ler Deuteronômio 28 e eu encerro. Você foi abençoado? Aleluia. Foi a mesma coisa para o meu carro. Eu estava saindo do culto, o irmão me levava para casa toda vez. Nesse dia ele murmurou e eu estava atrás dele, ele não viu que eu ouvi que ele murmurou. Cheguei em casa e falei, Senhor, como é que pode? Eu sem um carro. Deus falou comigo assim, você não pediu, em primeiro lugar. Você não quer, não pediu e não está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu falei, então diga o que é. Porque agora eu quero. Agora eu quero. E outra, eu quero assim. E disse como eu queria. Deitei para dormir. Sonhei que uma gerente me ligava. O nome dela era Ariane. Porque eu entrava em contato e ela fazia um levantamento e havia liberado para mim uma linha de crédito. No outro dia, quem me liga? Uma mulher chamada Ariane. Quando eu perguntei, oi, boa tarde, é o senhor Emerson, tudo bem? Tudo. Aqui é a Ariane. Eu falei, Letícia, Ariane? E ela, quem é Ariane? O quê? Eu, Ariane. Ela disse, não, porque foi aprovado aqui para o senhor e tudo mais. Olha, está aprovado o seu carro, o carro que você pediu, assim. Agosto o carro chega. O carro chegou. No lugar do entendimento para a prosperidade, você não faz mais força para ter alguma coisa. Você não depende mais do teu trabalho para prosperar. Não é o teu salário que te prospera. É a fonte que não para de jorrar.
E se Deus quiser, Ele faz e faz. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançará. Não é pela sua força, não é pela força, não é pela força, é pela fé, que todas as bênçãos, todas as bênçãos, todas as bênçãos, todas as bênçãos. Bendito será você na cidade, bendito será no campo, bendito será o seu filho, fruto do ventre é filho. Teus filhos não podem perder de ano não. Tem que estudar em boa escola, boa faculdade, porque bendito será o fruto do teu ventre. Seu sonho é fazer o quê? Intercâmbio? Pois creia, vai ser assim. Bendito será o fruto do teu ventre. Se você entender isso aqui, nem virose essa criança pega. Porque bendito será o fruto do teu ventre. Bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas. Bendito será o ser da tua amassadeira. A palavra amassadeira é a palavra misheret, que quer dizer tigela ou local de trabalho. Bendito será o teu trabalho. Bendito será o teu trabalho. Bendito será o teu trabalho. É cabeleireira, o melhor da região. É manicure, o melhor da região. Tem restaurante, o melhor da região. É advogado, o melhor da cidade. Está escrito. Você crê nisso? A minha confissão, eu tenho hoje um projeto com os empresários da minha igreja chamado Potencialize. Elevando a potência máxima aos empresários do reino de Deus. O negócio é sério, bota os empresários para orar em línguas. A gente tem reuniões. Porque Deus falou para mim algo interessante. Eu precisava ensinar aos meus empresários que o que eles empreendem é uma inspiração para o secular, mas a fonte é divina. Porque o diabo não consegue inspirar ninguém para nada. O criador do iPhone não podia ser um crente? Aleluia. O criador de grandes marcas não podia ser um crente? Podia e pode. Mas enquanto o crente não entender que ele está aqui para que Deus passe através dele para tocar na humanidade, se pegar R$1 milhão, gasta tudo. Se Deus lhe desse hoje R$1 milhão, você fazia o quê? Se você pensou, pagar as minhas contas, pagar não sei o quê, você não vai prosperar. Porque se você quer prosperar para poder pagar a conta, é só tomar um dinheiro no banco. Isso já resolve a tua vida. Depois vai ter que pagar os juros. O propósito da prosperidade é você evidenciar a abundância do reino para quem está lhe vendo. É alguém olhar e falar assim, glória a Deus por sua vida. Porque você me inspira pela tua prosperidade. Dá para ver na cara que tudo o que aconteceu com você até aqui só podia ter sido Deus. Porque não encaixa como você era assim e de repente agora está assim. Só podia ser Deus aí nesse negócio. Então qual o propósito de você prosperar? Qual o propósito de enriquecer? Somente morar numa casa boa? Isso é de Deus, é para nós. Mas o propósito central não é esse. Amém. Tem um livro de um profeta chamado Charles Bowles, chamado Chaves para a Economia do Céu. Esse livro é, meu Deus, é que nem porrada de mãe com raiva. É forte. Porque ele disse que Deus falou para ele que no céu funciona como uma sala de departamentos. Tem departamento sobre tudo. E tem uma parte que ele olhou e tinha assim, negócios. E ele disse, Senhor, por que a sala está trancada? Ele disse, porque o meu povo não ora para ser inspirado. Deus lhe criou para ser um sucesso onde você atuar. Para ser influente onde você atuar. Até porque o dunamis está com você. Irmãos, como é que a gente vê pessoas viajando de primeira classe,
que são garotas de programa, e um crente no fundo do avião. Como é que a gente vê os melhores restaurantes sendo cheios de pessoas que adoram ao diabo? E um crente tem que comer da lanchonete de seu Zezinho? Nada contra. Mas o que eu estou querendo dizer é, você não pode ficar fascinado, porque a fascinação das riquezas empobrece. Quanto mais fascinado você fica, mais pobre você fica. Porém, quando você entende quem você é, eu não sou qualquer um, irmãos, eu sou embaixador do reino. Você também. Então os melhores lugares, os melhores carros, as melhores casas, o melhor plano de saúde, os melhores restaurantes, os melhores lugares de férias é para o filho. E eu concluo com isso aqui. Já falei que terminava acho que umas 5 vezes, não foi? Mas agora é sério. Deuteronômio 8, versículo 18. Se quiser, anote aí que poder se ler que eu chegar em casa. Salmo 25, 13. Que diz que repousará prosperidade sobre ti, e os teus filhos viverão sobre essa herança. Salmo 35, 27, que diz que Deus tem prazer na prosperidade do teu servo. Salmos 34, 10 diz que os leões, os leãozinhos até passam fome, mas aqueles que confiam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deuteronômio 8, 18. Você foi abençoado? Foi abençoado mesmo? Deus falou com você? Eu sei que Deus falou comigo orando que era para eu pôr o fundamento sobre o assunto. Os outros que vão vir aí são maiores do que eu para falar sobre isso. Mas se eu ficasse para falar para você sobre prosperidade, a gente ia levar aqui 2, 3 dias. Porque, irmãos, do dia que eu entendi, Deus não mede o tempo de derramamento pelo tempo de crente. Deus mede o derramamento pelo tempo de conhecimento. Você está aqui mesmo? O Senhor me instruiu até aonde investir o meu dinheiro. Até como ir na bolsa de valores, pegar as minhas finanças por mês e colocar em fundos imobiliários, para que as minhas finanças rendam naquele lugar. O Senhor me ensinou a fazer isso, e isso é bíblico. Amém. O Senhor quer que você administre bem a sua terra, administre bem o seu dinheiro. Quando você chega um mês, teu dinheiro é para poder pagar o quê? O dízimo, tuas contas e cartão de crédito. Está vivendo uma vida de bola de neve. Se você não consegue ter cartão de crédito, quebra isso. Porque isso pode ser uma maldição na tua vida. Cartão de crédito é uma bênção para quem sabe usar. Você consegue desconto, bonificação, você consegue cashback, milhas, para quem quer viajar, olha aí com seu amor. Mas eu estou aqui falando de coisas carnais, que parece que não são espirituais, mas estão ligadas ao princípio espiritual. A mesma coisa de alguém que passa o tempo inteiro e não muda, não sai de lugar. Quando você vai olhar a vida, não contribui. Quem não contribui, não pode exigir multiplicação. Porque o princípio e a lei da multiplicação é a contribuição. Se eu contribuo, multiplica. Se eu não contribuo, não multiplica. Eu não posso exigir de Deus uma colheita que eu não estou plantando. Deuteronômio 8. Versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos caminhos e teme a Ele. Porque o Senhor te faz entrar em uma boa terra, terra de ribeiros de águas e de fontes de mananciais profundos, que sai dos vales e montanhas, terra de trigo, de cevada, de figueira, de romeira, de oliveira, de azeite e de mel. Terra em quem você vai comer o pão sem escassez. Vai comer o pão sem escassez. 2024 é um ano para comer o pão sem escassez. Essa fase de escassez está acabando da sua história.
E de você para frente, teus filhos nunca mais vão saber o que é miséria. Nada lhe faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarde e não se esqueça que é o seu Deus, não cumprindo seus mandamentos e seus juízos, que hoje te ordeno, para não te suceder que depois de ter comido e tivesse fartado, depois de haver se edificado boas casas e morado nela, depois de se multiplicar os teus gados, teu rebanho, de aumentar tua prata, teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, o seu coração se eleve, e se esqueça que foi o Senhor teu Deus que lhe tirou da terra do Egito. Você sabia que Egito na Bíblia não é somente mundo? Egito também é mentalidade? Egito também é episódio de fracasso? Egito também é episódio de escassez? Egito também é escravidão mental. Tem muitas pessoas que não estão mais escravas do pecado, porque estão livres em Jesus, mas ainda estão no Egito mental. Ainda tem saudade de comer a verdura do Egito, achando que a vida pequena do Egito é melhor e mais fácil do que a abundância do reino. Só que a Bíblia diz que nele você vai comer o pão sem escassez. Sabe comer o pão sem escassez? É ter para você e para poder abençoar outra pessoa. É ter para você e para dar a uma outra pessoa. É chegar na tua casa, ter uma mesa farta e nada vai lhe faltar. É alguém poder lhe visitar, tomar um café com você, você poder botar uma mesa de excelência. Isso é para crente. Agora, pastor, como é que eu começo a mudar as coisas? Mudando o jeito que eu penso e mudando o meu comportamento, porque prosperidade também é comportamento. O jeito que você se veste mostra prosperidade. Você não precisa gastar, torar o cartão de crédito para comprar roupa nova. Aprenda a se vestir de forma limpa, aciada, elegante. Aprenda a falar chique. Quando Deus falou para mim que ia me colocar para andar no meio dos influentes, eu não sabia nem falar direito, irmão. Você acha que eu falava assim? Eu era todo envergonhado. Eu andava assim. Eu comecei a fazer o quê? Treinar. Chegava no banheiro, na frente do espelho, meus queridos, porque a Bíblia diz em Ezequiel 37, que havia um vale. Não, peraí, está errado. Meus queridos, eu não tinha nem chegado no lugar da promessa. Quando Deus falou que ia me colocar para andar com os importantes, eu comecei a pegar o único blazer que eu tinha, eu passava aquele blazer, borrifava o blazer, aí chegava em casa, eu casado, eu me arrumava e ficava no sofá. Aí ele disse, é o quê? Estou no avião. Ela começou a fazer junto comigo. Casamento bom é quando dois ficam doidos juntos. Ela começou a se arrumar e sentar no sofá comigo. E aí, meu amor, o voo hoje está lotado, o voo, né? Oh, glória a Deus. Na nossa casa não tinha mesa antes, então a gente colocou, o que tinha era uma caixa de micro-ondas. A gente colocou umas velas, os pratos, a taça. Eu disse assim, minha filha, que restaurante maravilhoso. A conta deu R$1.000, é brincadeira. Vou pagar, olha, e quanto foi que deu de taxa por garçom? 500, pode pagar. Hoje estamos andando no que mudamos aqui. Antes de você querer acessar aqui, você precisa acessar aqui. Tudo que você transformar aqui, você transforma aqui também. Deus abençoe em nome de Jesus.